A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nesta manhã de domingo, 13 de setembro de 2020, nós da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, queremos dar as boas-vindas aos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical e também aos nossos amigos e irmãos de outras igrejas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esteja neste momento com a sua revista em mãos, com a sua Bíblia. Participe também do chat, não se esqueça de marcar sua presença no chat. Deixe o seu like também nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Nesta lição de número 11, hoje é o Dia Nacional de Missões, então compartilhe este vídeo. Fazendo assim, você está contribuindo para a obra de Deus, está fazendo missões. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai cheio de graça e de misericórdia, ó Deus, nós te agradecemos por este momento, ó Pai, na Tua casa, na Tua presença. Obrigado por este domingo, por esse dia, Senhor, onde nós nos reunimos em torno da Sua palavra, no dia do Senhor. Que cada um de nós sejamos, ó Pai, edificados, ó Pai, nesta manhã. O Senhor possa falar a cada coração, que cada coração esteja atento, ó Pai, à voz do Senhor, os corações estejam abertos para receberem a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, com o seguinte tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O texto áureo nos diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 5, parte A. A verdade prática assim nos diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao 12, que diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. A introdução da nossa lição diz assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar a vida eclesiástica dos judeus, se estava conforme a lei de Deus. O primeiro ponto diz assim: Artaxerxes envia Esdras. Primeiramente, eu queria, antes de começar os subtópicos, queria trazer para você, nesta manhã, o contexto histórico, para que você possa se situar neste momento, você possa conseguir acompanhar o raciocínio desta lição. Então, no segundo ano, em 722 a.C., os assírios deportaram as 10 tribos do norte e as espalharam por todo o seu império. Ou seja, devido ao pecado de Israel,
devido ao pecado de Judá, eles foram conduzidos, levados ao cativeiro, devido à sua desobediência, porque voltaram-se para os ídolos e esqueceram-se de Deus. Então Deus havia feito esta promessa, de que se eles se voltassem para os seus ídolos, de que eles voltassem para suas práticas pecaminosas, que eles se contaminassem com casamentos mistos e se voltassem para as idolatrias, Deus levaria este povo cativo. Então, no ano 722 a.C., os assírios deportaram as 10 tribos do norte e as espalharam por todo o seu império. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 41. Isaías também, capítulo 7, versículo 8. Muitos séculos mais tarde, 605 e 586 a.C., Deus usou os babilônios para destruir, quase despovoar totalmente Jerusalém, porque Judá persistia em sua infidelidade à aliança. Deus castigou o seu povo com 70 anos de cativeiro, Jeremias 25, 11, do qual este povo retornou para Jerusalém, como nos informa os relatos de Esdras e Neemias. Ciro, o persa, derrotou a Babilônia em 539 a.C. O livro de Esdras começa com o decreto de Ciro, anos mais tarde, autorizando os judeus a retornarem para Jerusalém, cerca de 538 a.C., e narra o restabelecimento do calendário nacional de Judá, com suas festas, sacrifícios, inclusive a reconstrução do segundo templo, iniciada em 536 a.C. e concluída em 516 a.C. Assim como houve 3 levas de cativos de Israel para a Babilônia, em 605, em 527 e depois em 586. Também ocorreram 3 retornos para Jerusalém, durante um período de mais de 9 décadas. Zorobabel retornou primeiro em 538 a.C., ele foi depois seguido por Esdras, é o que se trata aqui na nossa lição, que liderou o segundo retorno em 458. Neemias fez o mesmo 13 anos depois, em 445 a.C. O segundo retorno com Esdras, é sobre isso que trata a lição, de quando Esdras, primeiramente a primeira leva foi com Zorobabel, depois, em 458, a segunda leva com Esdras. Então, no 7º ano de Artaxerxes, em 458, a cerca de apenas 58 anos após a conclusão do templo, Esdras conduziu um grupo de 1.500 homens e suas famílias de volta para a Palestina, que acabamos de ler aqui em Esdras capítulo 8. Os tempos haviam sido difíceis em Judá para reconstruir a base agrícola da economia. O povo saíra de Jerusalém e se espalhara em pequenas comunidades por todo o país. Até os levitas, dedicados ao trabalho do templo, haviam construído casas e limpado a terra. Os muros de Jerusalém não haviam sido reconstruídos e o povo começava agora a unir-se em casamentos mistos com os pagãos da terra, ato que transgredia a lei, pois esta insistia em que o povo de Israel mantivesse a sua identidade como um povo santo, um povo peculiar de Deus. Em uma lei, Esdras não foi o reformador político. Era, no entanto, um mestre. O texto diz que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Não havia dúvida na mente de Esdras de que o novo começo para o povo de Deus só seria possível pelo retorno à palavra de Deus. Então é nesse contexto histórico em que está inserido a nossa lição. Então vamos, neste momento agora, o primeiro subtópico, os judeus sob o domínio dos persas. Então, logo assim, quando o Império Persa vence o Império da Babilônia e assume ali o governo totalitário, então, a partir daí, Deus começa a usar de misericórdia com o seu povo.
É como está escrito no livro de Esdras: a boa mão do Senhor estava sobre o povo de Israel ali no cativeiro. Então, quando os judeus agora puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Na verdade, a mão de Deus é que estava sobre o seu povo. O favor de Deus agora nesse tempo tinha alcançado o seu povo. Deus é um Deus que castiga o pecado, mas Ele abençoa aqueles que vivem na obediência. Então a boa mão de Deus estava conduzindo o povo, quando nós lemos aqui em Esdras capítulo 7, capítulo 8, vendo Deus conduzindo o seu povo de volta à sua terra natal, agora nesse tempo por meio do escriba e sacerdote Esdras. O segundo subtópico, Esdras enviado a Jerusalém com uma finalidade, para ensinar a lei de Deus. No seu contrato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de instrução que esse sacerdote e escriba tinha. Ele era um hábil escriba na lei de Deus. Esdras possuía um conhecimento maravilhoso e que juntos com seus 7 conselheiros, o rei quis enviá-los a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras 7 e 14 narra este fato. Então, como esse segundo tópico nos fala do propósito pelo qual Esdras foi enviado a Jerusalém, para ensinar a lei de Deus, para ensinar o povo a viver, a voltar-se para a lei de Deus. O povo estava vivendo dispersos, estavam se envolvendo em casamentos mistos. Esdras capítulo 9 trata disso. Então o povo estava se voltando novamente para os seus pecados. Então, agora Esdras vai a Jerusalém, não mais com a missão política, mas para agora, neste momento, trazer uma restauração ao povo, à nação, por meio da proclamação do ensinamento da lei de Deus. Terceiro subtópico, a importante carta que o rei enviou a Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou que qualquer judeu que quisesse poderia acompanhar Esdras nessa jornada. E que fossem a Jerusalém, que poderiam levar agora consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelos reis e seus conselheiros, dados como ofertas voluntárias do povo. Então a boa mão de Deus estava favorecendo. Alguns estudiosos que dizem é como se fosse aqui o segundo êxodo. Da mesma forma que Deus libertara o seu povo da escravidão do Egito, debaixo do jugo de Faraó, agora Deus, por sua bendita graça, está através do escriba Esdras, trazendo restauração ao seu povo, libertação ao seu povo, permitindo que o seu povo retornasse à terra de Jerusalém novamente, para viver conforme a lei do seu Deus. Então a boa mão de Deus estava com eles. Então eles tinham o apoio. Poderiam levar consigo ouros, pratas, voluntariamente dados pelos reis e seus conselheiros. Ofertas voluntárias do povo. Olha que graça maravilhosa. A mão de Deus estava com ele. Agora eles poderiam levar os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia e seriam restituídos à casa de Deus em Jerusalém. E não seria, ou qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, pela casa do rei, pela tesouraria do rei. O rei se encarregou de custear toda a despesa para que Esdras fosse a Jerusalém ensinar a lei de Deus. E não seriam impostos agora aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Eles estariam isentos, aqueles que serviam no templo, de todos esses tributos. E Esdras também foi nomeado para ser regente, ou melhor, ele foi autorizado para nomear regentes, juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso
estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então a boa mão de Deus estava com Esdras. Deus havia, por sua bendita graça, resolvido levar o seu povo de volta à sua terra, porque ele havia prometido de que quando se completasse os 70 anos de cativeiro, ele levaria novamente o seu povo à sua terra natal. Agora Esdras vai com uma finalidade singular, com um propósito ímpar, de proclamar a lei de Deus, de convocar o povo a se voltar para a lei de Deus. Olhando para a lição, para o nosso contexto de hoje, uma aplicação para a nossa vida, eu vejo como nesse tempo a boa mão de Deus tem estado sobre nós. No tempo de calamidade, num tempo de tanta dificuldade, mas Deus, por sua bendita graça nesse tempo de pandemia, nos preservou. Por sua boa mão, nos deixou com a porta do templo aberta, para que a sua lei fosse proclamada. Em momento algum nós fomos impedidos de cultuar a Deus. Nisto eu vejo a boa mão de Deus sobre nós nesse tempo. Será que temos dado o real valor à Escritura? Será que nós temos nos disposto a estar frequentando os cultos para ouvir a palavra de Deus nesse tempo? Onde a boa mão de Deus tem estado sobre nós, nos dando a graça, nesse tempo ainda, de ser livre para ouvir a lei de Deus? Qual valor você tem dado à Escritura, à palavra de Deus? De que forma você tem lido o seu devocional? De que forma você tem prestado atenção nos sermões pregados? Qual valor você tem dado à palavra de Deus? Pois a boa mão de Deus tem estado sobre nós. Temos livre acesso à lei de Deus. Temos até mesmo aqui em nossa igreja um devocional próprio. Que graça maravilhosa! Que nós venhamos fazer como Esdras. Louvar a Deus porque sua boa mão tem estado sobre nós, tem nos favorecido nesse tempo. Que os nossos corações estejam cheios de louvor e de gratidão pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a nossa meditação dia e noite. Que a palavra de Deus esteja em nossos corações. Que estimemos a palavra de Deus, que venhamos dar a ela o valor devido. Então é nesse contexto histórico em que Esdras sai de Babilônia e vá a Jerusalém. Foi no 7º ano do rei Artaxerxes. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, ele sai de Babilônia e no 5º mês, no primeiro dia do mês, ele chega em Jerusalém. A Escritura diz que Esdras, ele teve vergonha de pedir, o rei deixou para eles à disposição exércitos para que viesse a protegê-los no caminho, porque havia perigo. Mas a Escritura diz que ele teve vergonha. Ele teve vergonha. Esdras 8, 21 diz, então, apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tu já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. E ele diz no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então ele dispensou a ajuda do exército e buscou a Deus e confiou no Senhor, porque a boa mão de Deus estava sobre eles.
A segunda parte, Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Como eu já disse, ele sai no 7º ano do rei Artaxerxes, no primeiro dia do mês, e chega em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Ele viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, homens eminentes, líderes do povo. Ele recusa a escolta militar e prefere confiar exclusivamente em Deus. Assim, eles jejuaram, como está aqui no capítulo 8, buscando a face de Deus, louvando a Deus, confiando no Senhor. E ele diz que da forma que ele pediu, Deus atendeu a eles. Deus ouviu o seu clamor. Então ele teve uma viagem segura, ele chegou ao seu destino desejado em paz, porque Deus o guardou, Deus estava com ele, Deus o sustentou, o livrou nesta caminhada. Porque havia o interesse em Deus de que sua lei fosse ensinada ao seu povo em Jerusalém, para que o seu povo convertesse dos seus maus caminhos e se voltasse para Deus. Chegando lá, o segundo tópico, ele se encontra com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par a situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual ele havia sido enviado, a tarefa de ensinar a lei ao povo de Deus. Terceiro, Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se juntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. Ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares e também cooperavam com ele um grupo de levitas. O objetivo era único, de fazer o povo entender a lei de Deus. O povo precisava entender o que estava sendo lido. Há uma grande necessidade em nossos dias. Existem exceções. Eu louvo a Deus por sua graça, que há púlpitos onde a palavra de Deus tem sido ensinada, onde a palavra de Deus tem recebido o valor devido, onde a palavra de Deus tem sido exposta com clareza aos ouvidos do povo. Mas assim como no dia de Esdras e Neemias, há uma grande necessidade de que se ensine a lei ao povo de Deus. Quantos não têm entendimento correto da palavra de Deus, do Evangelho? E por causa disto, vivem na prática do pecado. Vivem uma vida leviana, porque não conhece a lei de Deus. Não dá o temor devido a Deus, porque não conhece a Deus. Não tem entendimento de Deus. Mas que Deus, por sua graça, nesse tempo, possa levantar homens piedosos como Esdras e Neemias, para que proclame a palavra de Deus, para que ensine, explique a lei de Deus ao povo, como faziam os levitas, até que o povo entendesse a lei de Deus. E esse ensino foi maravilhoso no quarto subtópico. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então havia um entendimento. O ensino foi eficaz.
A lei foi explicada. E diante da lei exposta, explicada, o povo se derramou em lágrimas. Lembrando dos seus pecados, das suas mazelas, talvez do seu cativeiro. Mas nesse tempo, onde a graça de Deus estava sendo derramada sobre eles, os levitas exortaram ao povo a se alegrar, porque agora era um tempo de alegrar no Senhor. Era um tempo de regozijo, era um tempo de festa. E eles entenderam as palavras que foram lhes ensinadas. Era um tempo maravilhoso, era um tempo solene, é um tempo de festa, de comunhão. Este é o resultado maravilhoso do ensino da lei de Deus. Ela traz um grande despertamento espiritual por meio da pregação da palavra, pregação fiel das Escrituras. Somos exortados. Somos confrontados em nossos pecados. Somos levados à tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento para a vida. Mas também nós nos alegramos pela esperança da salvação, pela graça que é manifestada também através da exposição da palavra. É um tempo de alegria, porque há esperança. Porque há esperança na lei de Deus, há esperança na palavra de Deus. Então é um tempo de alegria, é um tempo de regozijo, é um tempo de festa, é um tempo de comunhão. Porque é isso que a lei de Deus faz quando ela entra em nosso coração, quando há um entendimento correto da palavra de Deus. Há comunhão, no partir do pão, na alegria, nos cultos. A comunhão entre marido e mulher, pais e filhos. É um tempo de alegria quando somos alcançados e restaurados pela lei de Deus. É um tempo de festa. É um tempo de regozijo. Somente através da lei de Deus, da palavra de Deus, é que nós podemos desfrutar da alegria real e verdadeira. Da alegria que o Senhor promove em nós, a alegria do Senhor, que nos torna vigorosos, animados, para ir avante, a viver mais o Evangelho, a proclamar o Evangelho, a testemunhar do Evangelho. É a palavra de Deus que causa isso em nossos corações. É o ensino fiel das Escrituras. Glória a Deus por sua palavra. Por esse ensino maravilhoso. Então que os nossos corações estejam sempre abertos para receber de bom grado a palavra em nós pregada, semeada em nossos corações. É tempo de despertarmos. É tempo de estarmos atentos ao que Deus tem nos falado por meio da sua palavra. E é por meio dela que nós somos levados a esse despertamento, a esta alegria, a esta restauração, a esta comunhão. Terceira parte. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deve ser ensinada, não é uma opção. Primeiro subtópico, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos, Deuteronômio 31, 9 ao 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado na sinagoga, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene, a cada 7 anos. É uma ordem do Senhor.
que nós não nos apartemos da lei do Deus vivo. Ela deve ser cravada na tábua do nosso coração, na nossa mente. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos sempre estar sendo instruídos na palavra de Deus. É um mandamento de Deus, é uma ordem do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Segundo, Jesus, ele ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que os seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Precisamos proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, discipular os homens, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado na sua palavra. É uma ordem explícita na Escritura. Terceiro, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Há uma ordem. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. 2 Timóteo 2,2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12,7. Então, uma ordem para que a palavra de Deus seja ensinada, seja proclamada. Então, que ensinemos a palavra de Deus e que sejamos homens ensináveis, que nos deixemos ser ensinados pela palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos nos despir dos nossos próprios conceitos. A Escritura não é de particular interpretação. Não é cada um tem a sua interpretação, cada um acha o texto, acha que é isso ou que é outra coisa. Não. Nós precisamos ser ensinados por homens hábeis, como Esdras. Nós precisamos valorizar o ensino da palavra de Deus. Precisamos honrar os nossos pastores que têm nos ensinado a maravilhosa lei de Deus. Que sejam estimados de duplicada honra, porque têm nos ensinado, porque velam pela nossa alma. Que grande é esse ministério! É uma ordem. Quarta parte. O resultado do ensino da palavra de Deus. Primeiro, o ensino da palavra gera temor. O que é o temor? Não é um medo, mas é um respeito reverente. É uma obediência amorosa. Então, o ensino da palavra gera temor. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra vivem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para os temer. Obedecendo os mandamentos de Deus com amor, com santa reverência. Então, somente a palavra de Deus é que faz isso em nosso coração. Pode gerar em nosso coração o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E por meio do temor a Deus, que é gerado pela palavra de Deus, o crente genuíno se aparta do mal. Provérbios 3:7. Se desvia do mal, odeia o caminho mau. Ele caminha na vereda da justiça, no caminho da justiça, e odeia o mal. Ele ama aquilo que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Somente por meio da palavra, do ensino da lei, é que temos a capacidade de viver de tal forma. Com o resultado do ensino da lei, o povo confessou o seu pecado, apartou-se dos deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus, e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é poder. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. A palavra de Deus é poder. É por meio da sua palavra que Deus converte os corações mais duros, mais perversos. É por meio da palavra que os corações são quebrantados, esmiuçados. Jeremias diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra. Então é somente por meio do ensino da palavra é que nós vamos ter o temor devido a Deus. O temor devido ao seu nome. É somente por meio do temor, do ensino da palavra de Deus que nós vamos conhecer os atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça. Um Deus separado, um Deus puro. Como diz Abacuque, os seus olhos não podem contemplar o mal. Somente por meio do ensino da palavra. Uma outra alternativa. O conhecimento de Deus não pode ser dado de outra forma, a não ser gastando tempo estudando as Escrituras, sendo instruído por outros, pelos nossos pastores, para que venhamos dar o temor devido a Deus, a honra ao teu santo nome. Segundo, o ensino da palavra implanta normas espirituais. E estas normas dão forma às manifestações da vida nova naquele que converte. Naquele que, pela operação do Espírito de Deus, agora passa a andar nos estatutos e na lei de Deus. Agora o crente que era desonesto, ele é honesto a toda prova. Ele vive conforme a lei de Deus. A sua palavra agora é sim, sim e não, não. Pastor disse a procedência do maligno. Agora esse crente não furta mais. Não toma para si aquilo que não é dele. Ele faz como Zaqueu. Ele agora está disposto a restituir tudo aquilo que não pertence a ele e que na vida passada ele havia tomado para si. Agora esse crente vive uma vida moral, que é um exemplo de pureza. Como está em Efésios 5:3, a prostituição e toda impureza nem ainda se nomeie entre vós. É um homem puro, é um jovem puro, é uma mulher pura. Agora esse crente jamais dá falso testemunho contra o seu próximo, contra alguém. Mas ele fala a verdade em amor. Terceiro, o ensino da palavra dá conhecimento.
A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Consideremos, o conhecimento consolida a força, Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, 1 Coríntios 2:12. Pelo conhecimento da verdade, agora podemos alcançar plena libertação, João 3:32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2:4. Então o ensino da palavra dá conhecimento. Dá conhecimento ao simples. Quando Jesus é abordado pelos escribas, pelos fariseus, saduceus, indagando a ele acerca de uma mulher que tinha casado com 7 maridos e tinha, depois no fim, morrido, e ele diz, na ressurreição do morto, de quem ela será esposa? E Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras, dos ensinamentos dos apóstolos, dos ensinamentos de Cristo, nos leva ao erro e ao engano. Mas o ensino da Escritura dá conhecimento. Quantas decisões erradas você teria evitado se tivesse com diligência buscado conselho na palavra de Deus, ouvido a palavra de Deus, ouvido o conselho de homens sábios que lhe iam ensinar segundo a palavra de Deus? Então, quantas coisas, tragédias, poderiam ser evitadas se o povo de Deus conhecesse a sua lei? Que você possa valorizar a lei de Deus. Quanto sangue foi derramado para que nós tivéssemos o exemplar da Bíblia em nossas mãos? Deus nos deu um livro. Deus nos deu a sua palavra, a sua lei. Somos um povo privilegiado. Valorize a lei de Deus. Honre a Deus por meio da obediência à sua palavra. Você precisa conhecer para obedecer. Não é possível obedecer aquilo que desconheço. Mas você não será inocentado por errar. Porque a lei de Deus está com você todos os dias. Temos o exemplar em nossas mãos. Várias traduções disponíveis nos celulares. Nós não teremos desculpas. E pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5:9. Agradar a Deus não é o resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. O próprio Deus nos deixou a sua palavra para que nós observássemos os seus mandamentos e vivêssemos conforme a sua santa lei. Assim nós agradaremos a Deus. De outra forma, jamais o agradaremos. Somente por meio da obediência à sua lei que é possível agradar a Deus. Por meio da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos conhecer a lei de Deus. Leia as Escrituras. Leia diariamente as Escrituras. Medite nas Escrituras. Que choremos,
que lamentemos por um dia sequer estarmos tão ocupados a ponto de não podermos ler as Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a sua graça nos alcance. Que sejamos restaurados completamente por meio da pregação fiel da tua palavra e por meio da leitura. Sejamos confrontados, que venhamos ler a Bíblia contra nós mesmos. Sejamos confrontados pela lei de Deus para que sejamos sarados. Quero concluir nesta manhã esta lição. Quero ler na conclusão dessa lição, segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16 ao 17. Olha o que diz sobre a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por meio da Escritura, por meio da obediência, da leitura, do estudo, é que Deus nos prepara para a boa obra. Então, que não sejamos imaturos e inconstantes, mas que possamos ler as Escrituras, porque ela é inspirada por Deus. Ela não é um livro qualquer, ela é viva. Que honremos a Deus, que glorifiquemos a Deus. Neste momento eu quero te convidar a adorar a Deus neste momento. Com as suas ofertas, com seus votos, com seus dízimos. Que você possa fazer isso com gratidão. Por tudo que Deus tem feito por você, por sua família. Por ter nos dado Ele a sua lei graciosa. Por ter nos dado o seu Filho na cruz do Calvário. Tudo que nós possuímos pertence a Deus, veio da sua boa mão. Que sejamos gratos a Ele. Então, neste momento, você tem a liberdade de ofertar ao Senhor. Para o crescimento do seu reino, para o avanço da sua obra. Aqui estão a conta da igreja. Você fazer uma transferência. Também o PicPay. Você pode estar fazendo por meio do aplicativo PicPay. Então faça isso com graça, com alegria, com satisfação, sem pesar. Faça com liberalidade. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Neste momento vamos orar para encerrar essa EBD nesta manhã. Pai, nós te damos graça por sua bendita misericórdia. Te louvamos por seu grande amor, por ter nos dado a sua lei. E por meio da sua lei o Senhor restaura a nossa alma. Por meio da sua lei o Senhor tem restaurado relacionamentos, ó Deus. Ó Deus, que nós não sejamos displicentes, a fechar os ouvidos como uma víbora surda para não ouvir a sua lei. Mas que os nossos corações sejam abertos, ó Pai, para receber a boa palavra em nós plantada, a cada leitura, a cada sermão pregado ao nosso coração. Ó Deus, que a sua boa mão esteja sobre nós, que nós possamos aproveitar esse tempo de liberdade. Pois pode ser que dias difíceis e de restrições venha, aonde não teremos acesso como os nossos irmãos perseguidos em todo o mundo, aonde eles não têm acesso à Escritura, pois é crime em seus países. Ó bendito Cristo,
mas que possamos aproveitar esta oportunidade onde temos a liberdade de ter um exemplar e carregá-lo por todo lado que nós andarmos. Que possamos ler, meditar, estudar, refletir sobre a Tua palavra, para que o nosso caráter seja semelhante ao de Cristo Jesus. Ó Pai, nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém.